Sem mistério, vamos falar. Neste quarto episódio do podcast PJ, onde propomos a desvendar a criminalidade sexual, vai falar-se de aspectos diferenciadores dos agressores sexuais. Apresentar dados e avaliações forenses ajuda a desmistificar preconceitos sobre agressores, priorizando a avaliação do risco de reincidência e possibilitando uma intervenção adequada. Agressão sexual, desafios para o sistema de justiça, chega-nos pela voz do professor Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves. Quem é que são, em primeiro lugar, os agressores sexuais? Bem, são todos aqueles que para ali estão e, parafraseando o Ricardo Araújo Pereira, naquele anúncio que ele tem, tudo e mais não sei o quê, porque essa começa por ser uma das grandes questões aqui quando se trabalha nesta área, que é identificar corretamente quem é um verdadeiro agressor sexual e quem é, portanto, como dizia o Dr. Luís Neves, um predador, ou quem é eventualmente alguém que cometeu ocasionalmente um crime sexual, mas nem sequer tinha propriamente uma intenção dolosa. Isso é muito importante para a investigação, é muito importante para o julgamento, é muito importante para a condenação e, finalmente, é muito importante para o tratamento, não é? E essa foi uma das coisas com que eu sempre me preocupei ao longo da minha vida, que era fazer boas avaliações forenses para não ter dúvidas, ou pelo menos diminuir ao máximo possível as dúvidas do Tribunal quando tivesse que aplicar uma sentença. E, portanto, o que eu vou hoje fazer aqui é partilhar convosco um conjunto de dados de investigações, umas mais antigas, outras mais recentes, que mostram um bocadinho como é que nós podemos desfazer alguns dos mitos que existem em relação a isto, sobretudo mais centrados em coisas que sempre me interessaram muito, que são a avaliação do risco de reincidência e de agressão sexual e a intervenção, não é? A maior parte dos artigos que aqui aparecem são revisões de estudos, são meta-análises, não é? E que nos dão umas ideias muito claras sobre aquilo que devemos fazer. E eu sempre disse isso, quer dizer, nós neste momento não temos que inventar a roda está mais que inventada, temos é que fazer bem aquilo que é suposto resultar, não é? E não inventar e às vezes tentar fazer novas abordagens que, pela sua não evidência científica, não resultam. Os reincidentes foram geralmente considerados como tendo fracos apoios sociais, atitudes tolerantes à agressão sexual, estilos de vida antissociais, más estratégias de autogestão e dificuldades em cooperar com a supervisão. Portanto, reparem que foram entrevistas feitas a técnicos de reinserção social, que nós chamaríamos aqui em Portugal. O humor dos reincidentes e dos não-reincidentes era semelhante, mas os reincidentes demonstraram aumento da raiva e sofrimento subjetivo pouco antes da reincidência. Quer dizer que há alguma ressonância afetiva dentro deles e isso é importante nós termos em atenção. A orientação antissocial foi o principal preditor da reincidência violenta e da reincidência geral. Não é? Isto é muito importante, ou seja, o que é um verdadeiro agressor sexual e o que é aquele que combina um estilo de vida antissocial, portanto, um indivíduo que tem, no fundo, versatilidade criminal e, portanto, pode ter, eventualmente, mais características psicopáticas, que é aquilo que geralmente acontece. Quais os fatores de risco que têm o potencial de serem alvos úteis para o tratamento? Chamadas preocupações sexuais, o indivíduo que elabora um bocadinho sobre aquilo que eventualmente se passa com ele, e problemas gerais de autorregulação. Mas mais interessante do que isso é que muitas variáveis comumente abordadas nos programas de tratamento, sofrimento psicológico, negação do crime sexual, empatia para com a vítima, motivação para o tratamento, tiveram pouco ou nenhuma relação com a reincidência sexual ou violenta. Isto é muito, muito, muito importante. Eu sempre, desde há muitos anos trabalho com agressores sexuais, nunca me preocupei em que eles confessassem o crime, não é? Aliás,
quem trabalha nesta área sabe que todos eles dizem que são inocentes, não é? Ou a grande parte, não é? Os pornógrafos, isso é muito mais difícil porque a prova está feita, está ali no computador, embora haja alguns que dizem que não, que foi o investigador da Polícia Judiciária que foi lá ao computador e que naquela altura meteu lá os conteúdos pornográficos, não é? Mas são poucos. Alguns têm esta destrução cognitiva e esta invenção de última hora que é extraordinária, mas tipicamente esses não têm grande volta a dar-lhe porque a prova está feita. Mas tipicamente muitos dizem realmente que são inocentes. A minha abordagem sobre estes sujeitos foi sempre a mesma. Não foi dizer, enquanto vocês não disseram que são culpados, nós não vamos iniciar aqui o processo de intervenção. Não, foi dizer-lhes, olha, eu até dou de barato que o tribunal se possa ter enganado e que você esteja inocente. A verdade é que isso, neste momento, não faz efeito nenhum, sabe? Isso é aquilo que nós consideramos um fator de risco estático. Está no seu passado e nós já não podemos modificar. Portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que posso trabalhar consigo no sentido de fazer com que, no futuro, aquilo que o levou a esta condenação não torne a suceder. E era assim que nós começávamos o processo de intervenção. Mais do que estar a batalhar sobre aquela ideia, é inocente ou não é inocente. Isso é algo que efetivamente não interessa, não é? A mesma coisa com a motivação para o tratamento. Quem não está motivado não deve ir. A motivação é um processo. Ganha-se no âmbito da intervenção, não é? Agora, é evidente que no nosso ordenamento jurídico, nós não temos a possibilidade de intervir se o indivíduo não quer que se intervenha, não é? Não há a intervenção dita coerciva, embora eu seja adepto dela, já vos digo, mas pronto, mas isso é outra história. Portanto, o que se faz nos estabelecimentos prisionais e mesmo no contexto das penas na comunidade, é mostrar de certa maneira que se o indivíduo não aderir a um processo de intervenção, provavelmente terá consequências negativas ao longo do cumprimento da pena ou da medida. Verdade é que, e isso já é muito interessante, eu fui vendo ao longo destes, se calhar, 12 anos que fiz intervenção numa equipa de reinserção social na comunidade, que tipicamente os casos que vinham sempre com a indicação do tribunal para ser submetido a consultas especializadas para agressores sexuais ou um programa especializado, etc. E, portanto, isso era uma condição do regime de prova e da pena suspensa. E, portanto, quer quisessem, quer não, eles tinham que acabar por ir. Portanto, não é coercivo, mas é quase, não é? Nesse sentido. Mas, dito isto, acho que isso é muito interessante. Uma outra coisa que esta investigação mostra é aquela questão da empatia. Quem avalia agressores sexuais e, por exemplo, passa uma escala sobre empatia, nós temos uma escala Basic Empathy Scale que mede a empatia cognitiva e a empatia afetiva. Quase sempre os agressores sexuais até pontuam alto na empatia cognitiva, mas pontuam baixo na empatia afetiva. Quer dizer, cognitivo, eles compreendem o que a vítima possa estar a sofrer, mas não se consegue identificar com a vítima. Uma explicação que existe para isto, identificar, portanto, seria a empatia afetiva, uma explicação que existe para isto, que é muito interessante, é que não podem esquecer que a maior parte dos agressores sexuais, sobretudo de menores, estamos aqui a falar até mais de menores, são conhecidos da vítima, não é? Podem ser até familiares, conhecidos, vizinhos, etc. E, portanto, ao longo do processo de abuso, não é? Estabeleceram com ela uma relação. E, portanto, quando ela os acusa, ou quando isto é descoberto e a vítima acaba por dizer efetivamente aquilo que sucedeu, veem isso como uma traição. E daí não serem nada empáticos para com a vítima. Porque acharam que tinham uma relação privilegiada com ela, achavam que ela confiava neles e eles nela, e, portanto, que ela nunca iria desvendar o segredo que era dos dois, que é outra das características da agressão sexual, e daí, de facto, a explicação para a empatia afetiva ser baixa, não é? Que é um dado realmente interessante também do ponto de vista da intervenção. Esta é, a meu ver, um dos dados mais interessantes que a investigação mostra, que é a longevidade, no fim de contas, dos agressores sexuais. Não é? Portanto, e aqui
muito a importância das avaliações de risco, que, como vocês sabem, quer quem trabalha na investigação, na PJ, na PSP, na GNR, tem que estar atento, quer depois também quem trabalha na minha casa, não é? E então, reparem, o que é muito interessante nisto é que os 5 anos iniciais são, depois da libertação, são realmente relevantes e, portanto, 22% a partir do momento da libertação, essa taxa diminui para 4% para os agressores na mesma categoria de risco estático que permaneceram livres de crimes na comunidade durante 10 anos. As taxas de reincidência dos infratores de baixo risco foram consistentemente baixas, 1 a 5%. Ou seja, o que é que a investigação, de certa maneira, mostra? Que não é preciso, praticamente, intervir nos agressores de baixo risco. Ou seja, basta a intimidação colocada pela pena. Eventualmente, 3, 4, 5, 6 sessões e é o suficiente. A maior parte, efetivamente, não reincide no crime. E é preciso ter aqui realmente cuidado, e é por isso que é muito importante, e também quem trabalha com estes indivíduos diariamente percebe, muitos deles são o quê? São uns broncos sociais. Percebem? Não têm competências de relacionamento interpessoal, fazem coisas que, se pensassem um bocadinho antes de as fazer, não faziam. Eu costumo dar 2 ou 3 exemplos de casos que tive. Um deles foi um indivíduo que parou à porta de uma escola secundária e foi a um café buscar um café. E trouxe o café no copinho. Isto ainda foi na altura ali perto da pandemia. E ao entrar dentro do carro, não sei o que é que ele fez, balançou e virou o café por cima das calças. Entrou dentro do carro e, como estava meio queimado, resolveu baixar as calças, sem mais, para ver se arranjava. Esqueceu-se que estava à porta de uma escola. Passaram os miúdos, viram aquela linda figura e, naturalmente, fizeram uma acusação. E quando eu o apanhei, portanto, já não me recordo se ele estava em suspensão provisória de processo, estava mesmo em pena suspensa, mas quando o apanhei no processo de intervenção, perguntei-lhe como é que ele explicava aquilo que tinha acontecido. E ele disse: doutor, estava-me a queimar todo, o que é que quer? E eu disse: pois, tinha que lhe dar alguma razão, não é? Era um agressor sexual. Não, era um tonto, não é? Era um tonto que não pensou 2 vezes no que estava a fazer dentro do carro. Tinha alguma intenção dolosa em fazer aquilo? Não tinha. Não é? Outro exemplo foi um senhor também já de uma certa idade, a quem umas pré-adolescentes lhe pediram para ele ajeitar o cilindro da bicicleta. Porque eles estavam a andar de bicicleta, ele estava lá sentado. E se pudesse aqui ajeitar, que isto está muito alto. E o que é que ele fez? Efetivamente, foi ajeitar o cilindro da bicicleta, mas esqueceu-se de dizer primeiro às meninas de saírem de cima da bicicleta. E, naturalmente, ao ajeitar o cilindro da bicicleta, tocou onde não devia. Não é? Tinha intenção de tocar onde não devia? Não, não tinha. Era tonto, com certeza que era, não é? Aprendeu que apanhou 4 anos de pena suspensa, não é? Percebem? Agora, a grande questão aqui, que é do risco, é estes indivíduos tinham um risco elevado de tornar e cometer agressões sexuais? Nem pouco, nem muito, não é? E, portanto, bastaram algumas sessões de educação sexual, algumas conversas interessantes sobre a sexualidade destes homens e a forma como se viam, para que realmente as coisas, tanto quanto eu sei, naturalmente, nunca mais reincidiram no crime, não é? Agora, é preciso fazer esta educação? Com certeza que é preciso fazer. Ora, é preciso distinguir as características destes indivíduos dos verdadeiros predadores sexuais e que realmente aí nos põem bastante problemas. Mas, de qualquer maneira, esta taxa substancial de desistência por parte dos agressores sexuais de alto risco, mesmo assim, é importante saber-se. Há quem diga, e é uma verdade, que uma das questões é mesmo a idade, não é? Mesmo os de alto risco. Não é evidente que a capacidade sexual não melhora com a idade, não é propriamente como o vinho do Porto, mas naturalmente isso pode também ter influência e isso é preciso ser estudado melhor, não é? Bom, aqui uma coisa muito interessante, e este é um estudo americano e por isso fala de raça, não é? De etnia, não é? Isto é uma coisa que a gente possa fazer cá em Portugal, mas é muito interessante verificar que neste estudo, em que se estava à procura da incidência das parafilias, se mostrou que os caucasianos têm maior probabilidade de ter parafilias do que os indivíduos de raça negra, que, nesse sentido, têm maior pendor para a antissocialidade.
E, portanto, isto pode ser um dado interessante também do ponto de vista de quando se pensa um bocadinho na intervenção. Mas vejam que ainda por cima aquela questão dos níveis de precisão, que é uma questão estatística, mas pronto, é muito semelhante e por isso podemos também pensar aqui nesse sentido, em algumas destas coisas que eu acho que valem a pena também nós tomarmos em atenção. Bem mais recentemente, é um estudo fabuloso, não é? Porque fala-nos de reincidências a longo prazo, num prazo de 25 anos, com uma amostra superior a 7 mil indivíduos. Aquelas coisas que a gente não consegue fazer cá em Portugal, nem pouco mais ou menos, mas também é bom sinal, é por sinal que não temos tantos agressores sexuais, por amor de Deus, não é? Portanto, não é por aí que vamos. Mas, de qualquer maneira, dão aqui um suporte científico à intervenção. Portanto, após 10 a 15 anos, a maioria dos indivíduos com antecedentes de crimes sexuais não tinha maior probabilidade de cometer um novo crime sexual do que os indivíduos com antecedentes criminais que não incluíam crimes sexuais. Ok? Isto é muito importante para quê? Para aquelas políticas que tendem a restringir praticamente pela vida inteira a possibilidade de alguém que cometeu um crime sexual verdadeiramente se reabilitar e se reinserir na sociedade. Enquanto diretor-geral da DGSP, esta é uma coisa que me preocupa muito, não é? Nós podemos fazer trabalho dentro das prisões ou nas equipas de reinserção social, mas depois cá fora haver toda uma estigmatização da sociedade que não permite de forma nenhuma que alguns indivíduos se reinsiram, quando podem ser naturalmente sujeitos úteis à sociedade. E por isso acho que também é um dado importante para estas políticas concebidas para gerir o risco de reincidência sexual ajustarem-se um bocadinho às classificações de risco. Este é um dado, se calhar, agora interessante, porque acho que também nos ajuda um bocadinho a clarificar. Como sabem, há um conjunto de agressores sexuais que são portadores de uma parafilia. E esta investigação destinou-se a verificar se ser portador de uma parafilia, ou uma parafilia em concreto, neste caso a pedofilia, pode ser considerado uma taxonomia, quer dizer, uma variável discreta, ou se tem ou não se tem, ou então uma dimensão, que é dizer que a variável se estende de uma maneira, menos incisiva até mais incisiva. E os dados mostram isto. Quem tem uma parafilia, em princípio, tem este transtorno, se quisermos assim, uma desordem distinta. Portanto, é quase como um traço da personalidade. Ora, isto quer dizer, do ponto de vista da intervenção, que, em primeiro lugar, nós temos que avaliar se essa parafilia existe ou não, e há meios de poder fazer isso. Em segundo lugar, lembrar, mais uma vez, que as parafilias são raras. Uma coisa é ter ocasionalmente um comportamento parafílico. Aliás, todos nós, na nossa sexualidade, somos um bocadinho parafílicos. Um bocadinho exibicionistas, um bocadinho voyeuristas. Portanto, não quer dizer com isso que tenhamos a parafilia. Ter a parafilia quer dizer que eu não consigo ter prazer sexual se aquela condição não estiver presente. Não é? Se a minha parceira, por exemplo, não estiver sempre calçada com umas botas de cano alto até a meio da coxa. É um problema esta parafilia, é um problema para a carteira, não é? Sobretudo se eu rasgar as botas, não é? Portanto, estão a ver que nós temos que olhar para estas coisas e dizer assim, atenção, isto é uma desordem do controle de impulsos, esta desordem é discreta no sentido que está ali como um traço da personalidade e tem que se atuar com ela. Faz algum sentido utilizar medicação aí? Faz. Sobretudo medicação de controle de impulsos. Mas é preciso que isto esteja instalado. Acho que é muito importante termos esta noção, porque a generalidade dos agressores sexuais não tem parafilia nenhuma. Então, acho que é muito importante também refletirmos sobre isso. Uma revisão muito recente, feita por uma doutoranda minha e colegas da equipa, foi publicada ainda este ano, e mostra uma coisa também muito interessante. E isto aqui é um bocadinho mais para os investigadores académicos, que é a dificuldade, muitas das vezes, quando nós fazemos uma meta-análise ou uma revisão de estudos, sistemática de estudos, encontrarmos, efetivamente, ali estudos que são compactos do ponto de vista científico. Só encontramos 12 estudos que tinham este detalhe de procedimentos, não é? E que mostram, efetivamente, esta questão que é preciso, ao longo dos trabalhos que se fazem, e para validar bem as intervenções também com agressores sexuais, seguir procedimentos metodológicos bastante rigorosos, porque depois nem sempre isso é visível. Aliás,
se consultarem a literatura, vão ver que às vezes aparecem, em relação à eficácia da intervenção com agressores sexuais, níveis de eficácia de 10% nos estudos e de outros de 80%. Isto tem sobretudo a ver com a grande disparidade das amostras que às vezes contribuem para esses estudos. Bom, aqui há alguns dados sobre aquilo que andamos a fazer. E chamo a atenção que realmente temos feito intervenção com agressores sexuais de há vários anos em meio prisional. Começámos mais recentemente de forma sistemática, porque são sempre intervenções em grupo, a fazê-lo também em equipas de reinserção social e iniciar muito brevemente esta avaliação do impacto destes programas na taxa de reincidência nos crimes sexuais e noutros crimes, através da análise do número de reentrados no sistema penal. E, portanto, eu conto ainda até ao final deste ano, se não logo no início do próximo, apresentar dados muito concretos sobre isto. Ou seja, perceber se quem foi sujeito a intervenções, quer na comunidade, quer na prisão, mas sobretudo na prisão, porque já vai há mais tempo, e utilizando eventualmente os tais 2 anos e 5 anos depois deles serem libertos, quem é que reentrou no sistema e porquê que reentrou no sistema. E a partir daí podemos estabelecer também alguns dados interessantes. Não para dizer necessariamente que fomos altamente eficazes, porque para isso precisávamos ter bem controlados outros indivíduos sobre os quais não foi feita intervenção nenhuma e que eram em tudo semelhantes àquilo, chamados grupos de controle, mas pelo menos para mostrar que se realmente passar pelos programas, provavelmente teve um efeito duradouro na taxa de reincidência. E como vimos naqueles estudos internacionais, eu acredito, e não o acredito por convicção, acredito porque acredito na ciência, que realmente os nossos dados não se distinguirão muitos dos outros indivíduos e as taxas de reincidência poderão andar à volta dos 5, 10, 15%, 20% o máximo a indivíduos que foram tratados, o que é realmente muitíssimo bom. Para terminar, dá uns anos a esta parte que eu ando a defender isto, a questão da justiça terapêutica. A justiça terapêutica é um modelo que, no fundo, assume, mais uma vez, que os crimes têm a ver com uma dimensão problemática social, uma dimensão problemática pessoal, às vezes ao nível da saúde mental, e que, portanto, nós temos de ter uma prática de intervenção que se possa chamar terapêutica, e essa parte terapêutica pode vir, desde logo, da própria condenação. E acho que é muito importante que cada vez mais, e eu, como vos disse, tenho sentido isso ao longo da minha vida anterior, como eu costumo dizer, quando vejo as sentenças dos magistrados sobre agressores sexuais, a necessidade de intervir. Pena é que na comunidade, ainda assim, existam poucos locais, sobretudo na comunidade, porque em meio prisional é mais fácil nós conseguirmos isso, mas na comunidade existam poucos locais onde se possa enviar às vezes agressores sexuais, nomeadamente nas chamadas consultas de sexologia, porque muitos dos colegas estão nessas consultas de sexologia, em boa verdade, muitos não perceberão grande coisa do que é a agressão sexual. Outros poderão perceber, mas partem daquele princípio que a pessoa tem que dizer que é culpado, que se sente culpado. E quando eles dizem que não sentem como culpados, eles dão-lhe alta. E, portanto, temos o assunto resolvido e não se resolve absolutamente nada. Uma sentença que eu considero exemplar. É um caso que eu gosto de apresentar. Este senhor andava a espreitar senhoras no McDonald's, não é? E, portanto, estão a ver, para além da condenação que teve, numa pena suspensa, nunca mais pode ir a um... É capaz de ser útil, é do ponto de vista, digamos assim, da alimentação, não é? Mas acho que é o tipo de pena comunitária também com muito impacto, não é? Ter lá um bocadinho uma placa a dizer este não pode entrar aqui, quase como seja num casino, não é? Para os jogadores inveterados, não é? Finalmente, e porque ainda há bocado falámos de vítimas e porque as vítimas sempre me preocuparam muito, se há razão para as quais o tratamento de agressores sexuais deve ser apoiado, é precisamente por causa de proteger futuras vítimas. Muito obrigado pela vossa atenção.